E se tudo o que você aprendeu na escola, viu na TV ou leu nos jornais fosse uma mentira? E se os eventos mais chocantes da história não fossem acidentes, mas sim parte de um plano maior, orquestrado nas sombras por forças ocultas? O que você está prestes a ver vai desafiar cada fibra da sua percepção. Esqueça o que você acha que sabe. Neste vídeo vamos mergulhar nos 10 maiores mistérios e teorias da conspiração que já existiram. São histórias tão chocantes, com provas tão convincentes, que podem te fazer questionar absolutamente tudo. Será que a verdade está lá fora, e você está prestes a descobri-la? Fique até o final porque a última delas, V.A. Swamant, narrador. Bem-vindos, buscadores da verdade, ao canal que ousa fazer as perguntas que ninguém mais faz. Eu sou seu nome do canal, e hoje, vamos explorar um terreno perigoso, controverso e fascinante, o das teorias da conspiração. Desde o alvorecer da civilização, a humanidade busca explicações para o inexplicável, e quando as explicações oficiais parecem incompletas, contraditórias ou simplesmente absurdas, a mente humana, em sua ânsia por lógica e sentido, preenche as lacunas com narrativas alternativas. As teorias da conspiração, em sua essência, sugerem que um grupo secreto e poderoso está manipulando eventos para benefício próprio, escondendo a verdade do público. Por que somos tão fascinados por elas? Talvez seja a emoção de desvendar um segredo, a ideia de que há algo mais por trás da cortina, ou até mesmo o conforto de atribuir o caos do mundo a um plano mestre, em vez de ao acaso. De qualquer forma, elas nos fazem questionar, investigar e muitas vezes nos chocam. Então, pegue seu chapéu de alumínio metafórico ou real, se preferir, porque vamos desvendar as 10 maiores teorias da conspiração que, por décadas ou séculos, têm mantido a humanidade em suspense. Estão prontos para ter suas mentes expandidas, ou talvez um pouco perturbadas. Vamos começar. A aterrissagem na Lua foi uma fraude ou engano espacial narrador. Em 20 de julho de 1969, o mundo parou para assistir a um dos maiores feitos da história da humanidade. O homem pisando na Lua, a missão Apollo 11, com Neil Armstrong e Buzz Aldrin, foi um triunfo da ciência e da engenharia americana. Mas para uma parte significativa da população, tudo não passou de uma farsa colossal. Encenada em um estúdio de TV, a versão oficial, após uma corrida espacial intensa com a União Soviética, os Estados Unidos, através da NASA, conseguiram enviar astronautas para a Lua. Cumprindo a promessa do presidente John F. Kennedy, as evidências incluem milhões de horas de filmagens, fotos, amostras de rochas lunares, e o testemunho de milhares de cientistas e engenheiros. A teoria da conspiração. Os teóricos da conspiração argumentam que a NASA não tinha tecnologia para enviar o homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança em 1969. Em vez disso, o governo americano, desesperado para vencer a corrida espacial e impressionar o mundo e a União Soviética, encenou todo o pouso em um set de filmagem secreto, possivelmente no deserto de Nevada ou no Área 51. As provas dos conspiracionistas, a bandeira tremulando em muitas fotos e vídeos. A bandeira americana parece estar tremulando ao vento, o que seria impossível no vácuo lunar. A NASA explica que a bandeira tinha uma haste horizontal para mantê-la esticada, criando a ilusão de movimento, a ausência de estrelas. Nas fotos da Lua, não há estrelas no céu, que deveria ser repleto delas. A explicação oficial é que o brilho do Sol na superfície lunar e dos astronautas era tão intenso que, com as configurações da câmera da época, as estrelas distantes não foram capturadas. Sombras paralelas. Em algumas imagens as sombras parecem não ser paralelas, sugerindo múltiplas fontes de luz como em um estúdio, em vez de uma única fonte, o Sol. A NASA contrapõe que a perspectiva e o terreno irregular podem criar essa ilusão pegados no pé. As pegadas de Armstrong e Aldrin são incrivelmente claras e profundas no solo lunar, apesar de não haver umidade. Os teóricos questionam como isso é possível. A ciência explica que o solo lunar é composto por um pó muito fino e angular, que se compacta firmemente no vácuo. O cinturão de Van Allen. Argumenta-se que a radiação do cinturão de Van Allen, uma camada de partículas carregadas ao redor da Terra, teria sido letal para os astronautas. A NASA afirma que as missões foram planejadas para atravessar as partes mais finas e menos radioativas do cinturão, minimizando a exposição. Tecnologia limitada. Para muitos, a tecnologia do 1969 era primitiva demais para tal feito, especialmente comparada aos telefones celulares de hoje. Contudo, a tecnologia era incrivelmente avançada para a época, e o foco era em hardware robusto e redundância.
Apesar das explicações científicas, o ceticismo persiste. Para os crentes, a imagem de Neil Armstrong dando um pequeno passo para o homem é na verdade um salto gigante para a manipulação governamental. O fato é que a aterrissagem na Lua continua sendo um terreno fértil para especulações. E a dúvida, para muitos, é mais interessante do que a verdade oficial. 2. O assassinato de JFK, o tiro que mudou o mundo, e suas 1000 teorias, M22. Novembro de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi assassinado a tiros em Dallas, Texas. A morte do carismático líder chocou o mundo e mergulhou a América em luto. Oficialmente, Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval, com inclinações comunistas, foi identificado como o atirador solitário. Mas essa conclusão é, para muitos, apenas a ponta do iceberg de uma complexa teia de conspirações. A versão oficial, a Comissão Warren, estabelecida para investigar o assassinato, concluiu que Oswald agiu sozinho, disparando 3 tiros de um rifle do 6º andar do depósito de livros escolares do Texas. Um dos tiros errou. Um atingiu Kennedy e o governador do Texas, John Connally, a famosa bala mágica, e o terceiro foi fatal para Kennedy. Oswald foi posteriormente assassinado por Jack Ruby. A teoria da conspiração, a ideia de um único atirador é amplamente rejeitada por uma vasta gama de teóricos da conspiração, que sugerem que JFK foi vítima de uma conspiração maior, envolvendo múltiplos atiradores e grupos poderosos. As provas dos conspiracionistas. A bala mágica, o mais famoso argumento. A bala que atingiu Kennedy nas costas e saiu pela garganta, continuando para ferir Connally em várias partes do corpo, permaneceu quase intacta. Os teóricos afirmam que isso é impossível e que teria sido necessário um segundo atirador. A explicação oficial tenta demonstrar uma trajetória complexa. Múltiplos atiradores. Testemunhas relataram ter ouvido tiros vindo de locais diferentes, não apenas do prédio de Oswald. O famoso montinho de grama, Grassy Knoll, tornou-se um local icônico para um possível segundo atirador. Motivos ocultos. Vários grupos são apontados como potenciais conspirators. Máfia. JFK, através de seu irmão Robert Kennedy, procurador-geral, estava combatendo o crime organizado com vigor. A máfia teria um motivo claro para eliminá-lo. Comunicação intra-AC. Rumores sugerem que JFK planejava reformar, ou até desmantelar assim após o fiasco da Baía dos Porcos e outras operações secretas. A agência poderia ter agido para se proteger. Complexo industrial militar. Kennedy demonstrava uma postura menos belicista, possivelmente planejando retirar tropas do Vietnã e resistindo a escaladas militares, o que não agradaria à indústria. De armamentos anti-Castro-Cuban exiles. Grupos de exilados cubanos, frustrados com a política de JFK em relação a Cuba e o fracasso da invasão da Baía dos Porcos, poderiam ter planejado a retaliação. Lyndon B. Johnson, LBJ. Alguns teóricos, de forma mais extrema, sugerem que o próprio vice-presidente tinha motivos para acelerar sua ascensão ao poder. A morte de Oswald, o assassinato de Lee Harvey Oswald, por Jack Ruby 2 dias depois do atentado, adiciona mais lenha à fogueira, impedindo um julgamento completo e, para os teóricos, silenciando uma peça-chave da conspiração. O assassinato de JFK é um poço sem fundo de teorias. Livros, filmes e documentários continuam a questionar a narrativa oficial, a complexidade dos eventos, a rapidez com que Oswald foi silenciado e a quantidade de pontas soltas mantém a teoria de uma conspiração viva e forte, um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. 3. O 11 de setembro. Trabalho interno. Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu horrorizado aos ataques terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York e causaram danos significativos ao Pentágono. Oficialmente, os ataques foram planejados e executados pela organização terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Mas para muitos, os eventos daquele dia são muito mais sombrios, apontando para um trebarro interno do próprio governo americano. A versão oficial: 19 terroristas da Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais. 2 atingiram as Torres Gêmeas, causando seu colapso devido ao fogo e danos estruturais. Um terceiro atingiu o Pentágono, e o 4º voo 93 caiu na Pensilvânia após uma revolta dos passageiros. A teoria da conspiração. 9/11. Avos Truth Movement. Os teóricos do 9/11, Avos Truth Movement, movimento da verdade do 11 de setembro,
acreditam que os ataques foram uma operação de falsa bandeira, orquestrada por elementos dentro do governo dos Estados Unidos da América para justificar guerras no Oriente Médio, expandir poderes de vigilância e consolidar o poder. As provas dos conspiracionistas. Colapso das Torres Gêmeas. Argumenta-se que as torres e o edifício 7 do WTC, que caiu horas depois sem ter sido atingido por um avião, não poderiam ter desabado tão perfeitamente, e rapidamente apenas devido ao impacto dos aviões e incêndios. A forma do colapso, quase em queda livre, é semelhante a demolições controladas, sugerindo o uso de explosivos pré-plantados, termita ou nanotermite. Engenheiros e cientistas oficiais refutam isso, explicando que a estrutura de aço se enfraqueceu e falhou sob o calor intenso. Ataque ao Pentágono. O buraco deixado pelo impacto no Pentágono era muito pequeno para um Boeing 757, e havia poucas evidências de destroços do avião. Alguns sugerem que o Pentágono foi atingido por um míssil ou um drone, não por um avião de passageiros. A investigação oficial mostrou que a força do impacto e o tipo de aeronave eram consistentes com os danos. Voo 93 na Pensilvânia, embora a versão oficial fale da heróica revolta dos passageiros. Alguns teóricos afirmam que o avião foi derrubado por um míssil militar, com os destroços espalhados por uma área muito vasta, por uma queda simples. Stand-down de defesa aérea. A Força Aérea dos Estados Unidos da América não interceptou os aviões sequestrados em tempo hábil, o que é visto como negligência intencional, ou um stand-day, ordem para não agir, para permitir que os ataques ocorressem. As autoridades explicaram falhas de comunicação e coordenação no momento do caos. Aviso prévio e benefícios financeiros. Há alegações de que insiders do governo, ou indivíduos, com acesso a informações privilegiadas, sabiam dos ataques, e se beneficiaram financeiramente através de operações de short-selling, nas ações de companhias aéreas, antes dos ataques. O 11 de setembro é uma ferida aberta na história recente. As teorias da conspiração, impulsionadas pela internet e por vídeos detalhados que analisam as evidências, frame a frame, continuam a questionar a narrativa oficial. Para muitos, a escala do evento e suas consequências geopolíticas são grandes demais para serem obra de um pequeno grupo terrorista, apontando para uma agenda muito mais obscura por trás das cortinas do poder global. 4. A Terra é plana, a nova antiga verdade para a maioria das pessoas hoje. A ideia de que a Terra é um globo é um fato científico inquestionável, ensinado desde a escola primária. Imagens de satellite, viagens espaciais e séculos de observação científica consolidaram essa visão. No entanto, surpreendentemente, o movimento da Terra plana tem ganhado força nos últimos anos, com uma comunidade crescente de defensores fervorosos que insistem que estamos vivendo em um disco e que tudo o que nos foi ensinado sobre o espaço é uma mentira. A versão oficial: a Terra é um esferoide oblato, girando em torno do seu próprio eixo e orbitando o Sol. Essa forma foi comprovada por inúmeras evidências científicas. Desde a sombra da Terra na Lua, durante eclipses, a capacidade de circunnavegar o globo, até as imagens diretas de satélites e astronautas. A teoria da conspiração, para os terraplanistas. A NASA e outras agências espaciais, junto com governos e cientistas, estão envolvidas em uma conspiração gigantesca para nos enganar sobre a verdadeira forma do nosso planeta. Acreditam que a Terra é um disco plano com um polo norte no centro, e uma muralha de gelo Antártida cercando as bordas para evitar que a água dos oceanos caia. O Sol e a Lua seriam corpos celestes muito menores e mais próximos, movendo-se em círculos acima do plano. As provas dos conspiracionistas. Horizonte plano. Argumentam que o horizonte sempre aparece plano, não curvado, mesmo de grandes altitudes. Cientistas explicam que a curvatura só é perceptível em altitudes e distâncias muito grandes, e que a perspectiva faz parecer plano, linha do trem e nível da água. Vídeos e experimentos caseiros mostram que rios, lagos e ferrovias não demonstram a curvatura da Terra em grandes distâncias. A explicação científica é que a escala dessas observações é muito pequena para que a curvatura seja visualmente significativa. A conspiração da NASA. A NASA seria a principal manipuladora, falsificando imagens de satélite, vídeos de astronautas e até mesmo a Estação Espacial Internacional ISIS para manter a farsa. Por que razões variam de controle mental a segredos religiosos ou financeiros? Movimento aparente do Sol e da Lua. Os terraplanistas explicam as estações do ano e os ciclos diurnos.
noturnos através de modelos, onde o Sol e a Lua se movem em círculos concêntricos, acima do disco plano. Isso, no entanto, não explica fenômenos como eclipses de forma consistente. A ausência de curvatura em voos longos argumentam que pilotos não ajustam a altitude para compensar a curvatura da Terra. A resposta é que o voo de avião é naturalmente feito em relação ao nível do mar e à pressão atmosférica, o que indiretamente já compensa a curvatura, embora a esmagadora maioria da comunidade científica descarte a Terra plana como pseudociência. O movimento continua a crescer, impulsionado por vídeos no YouTube e comunidades online. Para seus seguidores, a adesão à teoria é um ato de rebeldia contra o sistema e uma busca por uma verdade que eles acreditam estar sendo suprimida. É um exemplo fascinante de como uma teoria da conspiração pode ganhar vida própria na era da informação. 5. A nova ordem mundial, Illuminati, os mestres das sombras por trás de guerras, crises econômicas e grandes eventos políticos. Estaria um grupo seleto de indivíduos, famílias ou organizações secretas que operam nas sombras, manipulando o destino da humanidade. Esta é a essência da teoria da nova ordem mundial NAM e da suposta influência de sociedades secretas como os Illuminati, a versão oficial. A história é moldada por líderes eleitos, forças econômicas, avanços tecnológicos e movimentos sociais, com governos agindo e reagindo a eventos e pressões. A globalização é um processo natural de interconexão crescente entre nações e culturas. A teoria da conspiração. Os teóricos da NAM acreditam que uma pequena elite global, que inclui banqueiros, políticos de alto escalão, chefes de corporações multinacionais, membros de famílias ricas e secretas, como os Rothschilds e Rockefellers, e grupos como os Illuminati, o Grupo Bilderberg, a Comissão Trilateral e o Conselho de Relações Exteriores, está secretamente trabalhando para estabelecer um governo autoritário único no mundo, uma nova ordem mundial. Eles estariam planejando o controle total sobre a população, utilizando táticas como a manipulação da mídia, a criação de crises financeiras, a orquestração de guerras e até mesmo a disseminação de doenças, para alcançar seus objetivos. As provas dos conspiracionistas. Símbolos escondidos. A presença de símbolos como o olho que tudo vê, olho da providência, na nota de $1, pirâmides em logotipos corporativos e rituais simbólicos em eventos públicos são interpretados como pistas deixadas pelos Illuminati ou outros grupos secretos, revelando sua presença e controle. Eventos históricos orquestrados. Grandes eventos como as guerras mundiais, a Guerra Fria, o 11 de setembro, e até mesmo desastres naturais, são vistos como cenários criados por essa elite para consolidar poder, desestabilizar regiões e implementar suas agendas. Consolidação de poder. A crescente influência de organismos supranacionais ONU, FMI, Banco Mundial, blocos econômicos União Europeia e corporações gigantes, é vista como parte do plano para centralizar o controle agenda do controle populacional. Teorias mais extremas sugerem que a NAM busca reduzir a população global através de guerras, doenças, vacinas, epidemias, controle de alimentos e outras táticas para melhor gerenciar os recursos e manter o domínio. Tecnologia de vigilância. O avanço da tecnologia de vigilância, câmeras de segurança, monitoramento digital, reconhecimento facial, é visto como ferramentas para o controle em massa e a supressão de qualquer oposição à NAM. A teoria da nova ordem mundial é uma das mais abrangentes e adaptáveis, servindo como uma espécie de guarda-chuva para muitas outras conspirações menores. Ela explora o medo da perda de autonomia e a desconfiança em relação às grandes instituições. Para seus defensores, o mundo é um tabuleiro de xadrez, onde a elite global está sempre vários lances à frente, e a liberdade é apenas uma ilusão cuidadosamente construída. 6. Reptilianos, seres lagarto no poder. A conspiração extraterrestre oculta narrador. Essa teoria desafia os limites da credulidade, mas possui um número surpreendente de seguidores. Imagine que as figuras mais poderosas do mundo, seus líderes políticos, estrelas de cinema, monarcas, não são realmente humanos. Eles seriam, na verdade, seres reptilianos metamorfos, alienígenas de outra galáxia ou dimensão, disfarçados em corpos humanos, que secretamente controlam o planeta para seus próprios fins nefastos. A versão oficial. Nossos líderes e celebridades são seres humanos, nascidos e criados na Terra, sujeitos às mesmas leis da biologia e da física que todos nós. A teoria da conspiração, popularizada
principalmente por David Icke, um ex-jogador de futebol e jornalista britânico. A teoria dos reptilianos afirma que uma raça de seres extraterrestres reptilianos, originários do sistema estelar Alpha Draconis, os draconianos, ou de outra dimensão, infiltrou-se na Terra há milhares de anos. Eles teriam manipulado a evolução humana, cruzando-se com os humanos, criando linhagens híbridas e assumindo posições de poder, através de famílias de elite como a realeza britânica e famílias políticas americanas. Seu objetivo final seria a escravidão da humanidade e a extração de recursos do planeta. As provas dos conspiracionistas shapeshifting, mudança de forma. Vídeos e fotos supostamente mostram pessoas mudando de forma por um breve momento, como all Roscue, se transformam em fendas verticais ou pele que parece escamosa, revelando sua verdadeira natureza reptiliana. Esses momentos são frequentemente atribuídos a falhas na camuflagem do reptiliano. Olhos de réptil. Em algumas entrevistas ou aparições públicas, os olhos de certas figuras proeminentes políticos, celebridades, são analisados minuciosamente, em busca de pupilas verticais ou um piscar de olhos estranho, sugerindo que o disfarce está falhando. Rituais de sangue e sacrifícios. Os reptilianos seriam viciados em sangue e energia de medo, realizando rituais secretos e sacrifícios humanos, para manter sua forma e poder. Isso os conecta a cultos satânicos e pedofilia. Símbolos antigos e mitologia. Antigas civilizações teriam registrado sua existência em mitos sobre deuses serpente ou criaturas reptilianas que interagiam com humanos. Símbolos de dragões e cobras em brasões e culturas seriam evidências de sua presença ancestral. Linhagens reais e de elite. Acredita-se que certas famílias reais europeias e linhagens de elite globais, as mesmas da nova ordem mundial, são, na verdade, as linhagens híbridas reptilianas que controlam o mundo. Narrador. Embora pareça tirada de um filme de ficção científica, a teoria dos reptilianos ganha força em comunidades online e entre aqueles que buscam uma explicação para a maldade e a manipulação no mundo. Para seus defensores, é a peça final do quebra-cabeça, que explica por que a humanidade parece estar sempre sob controle, sem perceber a verdadeira identidade de seus mestres. 7. H-A-P e o Control Climático, a arma climática secreta. Narrador. Desastres naturais como terremotos devastadores, tsunamis gigantes ou furacões de proporções épicas são eventos da natureza, ou seriam, para os teóricos da conspiração. Muitos desses fenômenos cataclísmicos não são obra do acaso, mas sim o resultado de uma arma secreta de manipulação climática e geofísica, capaz de controlar o tempo e até mesmo provocar terremotos. E o nome dessa arma é HAARP, a versão oficial. O HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, é uma instalação de pesquisa ionosférica localizada no Alasca, operada inicialmente pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, Marinha dos Estados Unidos da América e Universidade do Alasca. Seu propósito declarado é estudar a ionosfera, a parte superior da atmosfera da Terra, e desenvolver tecnologias de comunicação e vigilância para fins militares e civis. Suas operações envolvem a transmissão de ondas de rádio de alta frequência para aquecer temporariamente pequenas regiões da ionosfera e observar os efeitos. A teoria da conspiração. Os conspiracionistas acreditam que o HAARP é muito mais do que uma instalação de pesquisa. Seria uma arma secreta de guerra climática, capaz de manipular o clima em escala global, causar terremotos, tsunamis, secas, inundações e até mesmo controlar mentes. O programa seria uma ferramenta para o controle geopolítico, desestabilizando nações inimigas ou criando desastres para fins nefastos. As provas dos conspiracionistas. Poder e frequência. Argumenta-se que o poder de transmissão do HAARP é muito maior do que o necessário para a pesquisa ionosférica e que as frequências usadas podem interagir com a atmosfera de maneiras perigosas. Os cientistas respondem que o poder do HAARP é insignificante, comparado à energia natural da ionosfera e do Sol, ocorrência de desastres. Após grandes desastres naturais como o terremoto no Haiti em 2010, o tsunami no Japão em 2011, ou furacões intensos, teóricos apontam para a atividade do HAARP como uma possível causa, conectando picos de atividade do programa a eventos sísmicos ou climáticos, patentes de tecnologia, algumas patentes relacionadas à manipulação climática ou de ondas de rádio são citadas como evidência de que a tecnologia para isso existe e está sendo desenvolvida. Chemtrails e nuvens estranhas.
A teoria frequentemente se entrelaça com a de Chantry e os rastros químicos, onde aeronaves militares estariam secretamente pulverizando substâncias na atmosfera para ajudar o HAPA a controlar o clima ou para outros fins maliciosos, depoimentos de políticos, cientistas, citações fora de contexto de políticos ou cientistas sobre o potencial de armas climáticas no futuro são usadas para provar que a tecnologia já está em uso secreto. Narrador, a teoria do HAP explora o medo do desconhecido e o receio de que tecnologias poderosas estejam nas mãos erradas. Apesar de a comunidade científica negar veementemente qualquer capacidade do HARP de controlar o clima ou causar terremotos, explicando que sua energia é minúscula comparada às forças da natureza, a ideia de uma arma climática permanece firmemente enraizada na mente dos conspiracionistas, alimentando o debate sobre os limites da ciência e do poder militar. 8. Antártida Escondida, a base secreta e antigas civilizações. Narrador, o continente mais frio, isolado e inóspito da Terra, a Antártida, é para a maioria de nós um vasto deserto de gelo. Mas para os teóricos da conspiração, sob essa imensa camada de gelo, esconde-se muito mais do que pesquisadores e pinguins. Seria a Antártida local de bases secretas nazistas, cidades antigas soterradas, portais para outras dimensões, ou até mesmo a localização de civilizações extraterrestres? A versão oficial. A Antártida é um continente gelado, sem população nativa permanente, dedicado à pesquisa científica internacional, sob o Tratado da Antártida, que proíbe atividades militares e exploração de recursos suás, condicus. Extremas a tornam um ambiente único para estudos climáticos, geológicos e biológicos. A teoria da conspiração. Acredita-se que governos e elites mundiais estão escondendo a verdadeira natureza da Antártida. A teoria mais famosa envolve uma suposta base secreta, nazista Base 211, construída durante a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas teriam desenvolvido tecnologia avançada, incluindo OVNIs, e talvez até sobrevivido após a guerra. Outras variantes sugerem que expedições secretas, como a do Almirante Byrd dos Estados Unidos da América, em 1947, a Operação Rijump, descobriram ruínas de antigas civilizações avançadas sob o gelo, ou portais para a Terra Oca Hollow Earth, ou outras dimensões. Provas dos conspiracionistas, mapas antigos e anomalias, o mapa de Piri Reis, um mapa turco do século XVI, supostamente mostra partes da Antártida sem gelo, levando à especulação de que uma civilização antiga cartografou o continente antes do degelo. Operação Rijump. A expedição naval americana liderada pelo almirante Richard E. Byrd em 1947 com grande contingente militar é vista como uma tentativa de investigar a suposta base nazista ou outros segredos. Byrd fez declarações enigmáticas sobre um continente de tamanho imenso e um centro desconhecido, estruturas piramidais e formações anômalas. Imagens de satélite ou de Google Earth são frequentemente analisadas em busca de estruturas que se assemelham a pirâmides ou bases de formato incomum, que seriam evidências de construções antigas ou secretas. Restrições de viagem. O fato de que certas áreas da Antártida são restritas a viagens ou exigem permissões especiais alimenta a ideia de que algo está sendo escondido. A explicação oficial é que essas restrições são para proteção ambiental e segurança da pesquisa. Descobertas recentes. A descoberta de micro-organismos vivos sob o gelo ou de lagos subglaciais, como o Lago Vostok, alimenta a imaginação sobre o que mais pode estar escondido. Narrador. A Antártida é o palco perfeito para o mistério. Vasta, remota e coberta por gelo, que esconde segredos por milênios. A teoria da Antártida escondida explora nossa fascinação por ruínas perdidas, tecnologia secreta e a possibilidade de que a história que conhecemos seja apenas uma parte da verdade, e que o verdadeiro poder reside sob a calota polar. Nine Area 51 e extraterrestres. O segredo de Roswell. Encontros imediatos do grau secreto. A Área 51, o nome por si só, já evoca imagens de OVNIs, alienígenas e experimentos governamentais ultra-secretos. Localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, esta base militar tem sido o epicentro de teorias da conspiração envolvendo vida extraterrestre e tecnologia reversa desde meados do século XX. A versão oficial. A Área 51, também conhecida como Groom Lake, ou Groom Airport, é uma instalação remota da Força Aérea dos Estados Unidos da América, que por décadas foi classificada como secreta. Em 2013,
A CIA finalmente reconheceu sua existência, afirmando que ela foi usada para o desenvolvimento e teste de aeronaves de reconhecimento secretas, como o U-2 e o SR-71 Blackbird durante a Guerra Fria. A teoria da conspiração. Acredita-se que a Área 51 não é apenas um local de teste de aviões. O governo dos Estados Unidos da América estaria secretamente armazenando e estudando destroços de OVNIs, especialmente os do incidente de Roswell, Novo México, em 1947, naves alienígenas, acidentadas e até mesmo corpos de alienígenas. Mais do que isso, cientistas estariam trabalhando com tecnologia extraterrestre Engenharia Reversa para desenvolver aeronaves avançadas, armas e até mesmo comunicação com seres de outros planetas. As provas dos conspiracionistas. Incidente de Roswell, 1947. Após a queda de um objeto não identificado em Roswell, a Força Aérea inicialmente emitiu um comunicado de imprensa, afirmando ter recuperado um disco voador, mas rapidamente retratou, dizendo ser um balão meteorológico. Para os teóricos, essa mudança de narrativa é a prova de um encobrimento de um UVN e genuíno, e de corpos alienígenas, supostamente levados para a Área 51, testemunhos de ex-funcionários, pessoas como Bob Lazar, que alegou ter trabalhado na Área 51 com engenharia reversa de naves alienígenas, fornecem relatos detalhados de suas experiências, descrevendo tecnologia propulsionada por elementos desconhecidos. Embora suas histórias sejam amplamente desacreditadas por cientistas, elas alimentam a crença, avistamentos de OVNIs na região. A região ao redor da Área 51 é conhecida por numerosos relatos de avistamentos de OVNIs e luzes estranhas, que os teóricos atribuem a testes de naves alienígenas ou protótipos baseados em tecnologia alienígena. A explicação oficial é que são aeronaves secretas sendo testadas ou fenômenos naturais. Altíssima segurança e sigilo. O nível extremo de sigilo e as medidas de segurança ao redor da Área 51. Patrulhas armadas. Zonas de exclusão aérea. Sensores de movimento são vistos como evidência de que algo extraordinário está sendo escondido. Construções subterrâneas. Rumores de vastas instalações subterrâneas complexas, que seriam usadas para abrigar naves alienígenas e laboratórios de pesquisa, também são frequentes. A Área 51 se tornou um ícone da cultura pop e um símbolo da conspiração governamental. O desejo humano de acreditar que não estamos sozinhos no universo e que os governos estão escondendo verdades monumentais mantém a lenda viva. Para os crentes, a verdade sobre o contato com alienígenas não é uma questão de se, mas de quando será revelada ao mundo. 10. A cura do câncer escondida. A conspiração da grande farmacêutica. Imagine um mundo onde o câncer, uma das doenças mais devastadoras da humanidade, não fosse mais uma sentença de morte. E se a cura para o câncer já existisse, mas fosse deliberadamente escondida do público por forças poderosas? Esta é uma das teorias da conspiração mais angustiantes e emocionalmente carregadas, que aponta o dedo para a indústria farmacêutica e outras elites. A versão oficial, a medicina moderna, tem feito avanços incríveis na pesquisa e tratamento do câncer, resultando em taxas de sobrevivência crescentes para muitos tipos da doença. No entanto, o câncer é uma doença complexa e multifacetada, com centenas de variações, e uma cura única e milagrosa ainda não foi descoberta. A pesquisa é cara, complexa e leva tempo. A teoria da conspiração. Os teóricos acreditam que existe uma ou mais curas para o câncer, que pode ser uma dieta específica, um suplemento natural, um dispositivo eletrônico ou um tratamento suprimido, que estão sendo ativamente suprimidas pela indústria farmacêutica Big Pharma, governos e até mesmo pela comunidade médica. O motivo seria puramente financeiro. Manter uma doença incurável gera bilhões de dólares em tratamentos contínuos, quimioterapia, radioterapia, medicamentos, enquanto uma cura barata e eficaz destruiria esse modelo de negócio lucrativo. As provas dos conspiracionistas. Supressão de tratamentos alternativos. Alegações de que a FDA, órgão regulador de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos da América, e outras agências governamentais, supostamente influenciadas pela Big Pharma, reprimem, desacreditam cientistas e médicos que propõem tratamentos alternativos ou naturais para o câncer. Curas não convencionais. A proliferação de informações sobre curas naturais como óleos de cannabis, vitamina B17, bicarbonato de sódio, dietes, álcool, etc., que não são reconhecidas pela medicina convencional, é vista como evidência de que a indústria as esconde lucro com a doença.
o imenso lucro gerado pela indústria do câncer, tratamentos caros, diagnósticos, pesquisas, é apontado como o principal motivo para que a cura seja suprimida. A doença seria mais lucrativa do que a cura. Mortes de pesquisadores, casos de pesquisadores, ou defensores de curas alternativas, que morrem em circunstâncias suspeitas, são interpretados como silenciamentos, por parte da elite que não quer a verdade revelada. Falta de ênfase em prevenção. Para alguns, a falta de ênfase da medicina oficial na prevenção do câncer, através de mudanças de estilo de vida e dieta, em vez de focar em tratamentos caros, é uma prova da agenda lucrativa. A teoria da cura do câncer escondida é particularmente dolorosa, pois atinge as pessoas em um de seus momentos de maior vulnerabilidade. Ela explora a desconfiança em grandes corporações e a esperança desesperada por uma solução. Embora a ciência continue a buscar avanços e a desmentir a existência de uma cura única e universalmente eficaz, a crença de que algo está sendo escondido persiste, alimentada pelo sofrimento humano e pela busca por respostas onde a medicina ainda não as tem. Considerações finais. Por que acreditamos em conspirações? Ufa! Mergulhamos fundo em algumas das teorias da conspiração mais famosas e impactantes da história. De alienígenas em bases secretas, a elites controlando o clima, e até mesmo a curas escondidas. A mente humana tem uma capacidade impressionante de criar narrativas complexas para explicar o mundo ao seu redor. Mas por que essas teorias persistem? Mesmo diante de evidências oficiais ou explicações científicas? Necessidade de controle em um mundo caótico e imprevisível. As teorias da conspiração oferecem a sensação de que há uma ordem, um plano menos, mesmo que seja um plano maligno. É mais fácil aceitar que há um grupo controlando tudo do que admitir que o acaso ou a incompetência humana podem ser responsáveis por grandes desastres, desconfiam KM. Autoridades. A história nos mostra que governos, corporações e até mesmo a mídia já esconderam a verdade ou manipularam informações no passado. Essa desconfiança legítima pode pavimentar o caminho para a crença em conspirações maiores. Busca por sentido e significado. Eventos trágicos e inexplicáveis deixam um vácuo de sentido. As teorias preenchem esse vazio com narrativas que, fazem mais sentido do que as explicações oficiais. Comunidade e pertencimento. A internet criou comunidades vibrantes, onde os crentes em teorias da conspiração podem se conectar, compartilhar evidências e reforçar suas crenças, sentindo-se parte de um grupo que sabe a verdade. Viés de confirmação. Uma vez que uma pessoa começa a acreditar em uma teoria, ela tende a buscar e interpretar informações de uma forma que confirme essa crença, ignorando ou desqualificando o que a contradiz. Seja você um crente fervoroso, um cético convicto ou alguém que flutua entre os dois. Uma coisa é certa: as teorias da conspiração são um reflexo fascinante da nossa psique coletiva, da nossa busca por respostas e do nosso desejo de ir além da superfície. Elas nos forçam a questionar, a pensar criticamente e a estar sempre atentos. E agora, eu quero saber a sua opinião. Qual dessas teorias mais te convenceu ou te deixou com uma pulga atrás da orelha? Existe alguma outra teoria da conspiração que você acha que deveria estar nesta lista? Deixe seu comentário abaixo. A discussão é fundamental para o pensamento crítico. Se você gostou deste mergulho nos mistérios mais profundos, não se esqueça de deixar seu like. É a sua forma de dizer que quer mais vídeos como este. Inscrever-se no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum segredo que vamos desvendar. Compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares desafia a percepção deles também. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. E lembre-se, a verdade está lá fora. Ou talvez esteja bem diante dos seus olhos, esperando para ser questionada.